conhece. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história, trajetória, como é que você foi parar em Orlando, cara? Aí nos Estados Unidos, como é que você foi parar aí nos States? Pois é. Bom, essa história começou lá atrás, né? Eu fui durante muitos anos... Primeiro, assim, agradecer novamente o convite. Obrigado por dar a oportunidade de a gente falar sobre inteligência artificial, que eu acho que é um assunto que quanto mais a gente fomentar, mais a gente discutir, ajuda as pessoas a entenderem a importância do que a gente está vivendo. Bom, eu fui executivo durante muitos anos aí no Brasil e em 2015 para 2016 eu trabalhava numa grande empresa de educação aí no Brasil, eu era diretor executivo e aí resolvi, a empresa foi comprada e eu saí da empresa, né? E aí nessa de sair eu tirei um sabático, vim ficar alguns meses nos Estados Unidos, me apaixonei e no ano seguinte eu vim para cá em definitivo e acabei montando uma empresa de educação em escolas públicas. A gente tem uma empresa que atua com 2 programas, o Emotional Intelligence Program, né? E o Young Entrepreneurs, que é um programa de educação financeira e empreendedorismo para crianças no K5. K5 seria mais ou menos o Fundamental 1 aí. E aí eu comecei a trabalhar aqui com isso, empreender aqui na América, né? Já peguei a pandemia aqui, peguei a pandemia, peguei outros problemas aqui, mas a gente vai sobrevivendo. E o que eu acho mais interessante é que eu cheguei na inteligência artificial por conta de trabalhar com um programa dentro das escolas, porque graças a uma principal, que a principal é a diretora aqui, né, de escola pública, eles chamam de principal. Numa conversa com ela, vai fazer 2 anos agora em janeiro, ela me perguntou assim, Fabiano, você trabalha com inteligência artificial? Eu falei assim, não, Miss Katie. E ela falou assim, não, porque o meu marido trabalha na IBM e eles já estão implementando algumas ferramentas para automatizar tarefas lá, e aí ele até me perguntou se eu teria alguma coisa para implementar aqui na nossa escola e servir como um balão de ensaio para dentro da Orange County Public School que tem aqui e tal. Eu falei, não tenho, não trabalho com isso e tal, mas eu fui embora com aquilo na cabeça. E aí eu comecei a estudar, a pensar, o que é isso, né? Aí comecei a mergulhar, não existia ainda o ChatGPT, ele ainda não tinha sido aberto, ele só estava nos Red Teams, eles não tinha sido aberto ainda ao grande público para ser testado. Logo, 6 meses depois, ele abriu a versão 3, num grupo limitado, depois abriu para mais pessoas. E aí eu me apaixonei pelo assunto, comecei a estudar. Só que assim, eu não sou um programador, um desenvolvedor, nada. Eu sou um ex-executivo, tenho quase 20 anos dessa posição, e sou um empresário. Então, eu sempre procurei colocar com a cabeça do acionista os meus posts ou olhar a inteligência artificial de um ponto de vista de o que eu posso gerar produtividade e valor para o negócio. E aí eu fiz uma postagem no LinkedIn, cara, e isso mudou tudo, porque essa postagem, ela teve quase, sem brincadeira, quase 5 milhões de impressões. 5 milhões. Legal. Cara, tem alguma coisa aqui. E ó, eu tô falando, e foi uma postagem engraçada, porque é uma postagem que eu fiz provocando, inclusive, porque eu falei assim, adeus PowerPoint. Essas ferramentas substituíram o PowerPoint. Nossa, quase que fui massacrado, né? Quando eu falei isso lá. Bill Gates te ligou, né? Nossa, mas você não tem noção do meu direct, né? E aí, só que esse post viralizou muito, e muita gente começou a me procurar, querer saber mais sobre AI. Eu estou falando de coisa de 2 anos atrás, hein? Aí saiu o ChatGPT, e aí eu comecei a soltar o post sobre inteligência artificial, e aí eu saí assim de... Hoje eu estou com 70 mil seguidores, mas eu saí de 5 mil, deu um boom grande. E muita gente começou a me procurar para dar, pelo meu background em educação, tudo, para dar consultoria, E foi assim que eu cheguei em inteligência artificial. Hoje, eu já tenho cursos publicados, que eu vendo, né, para empresas, dou mentoria, masterclass e workshops para empresas. E é isso, quer dizer. Então, é assim que eu cheguei em IA. Sou casado, tenho uma filha linda, 16 anos, que é minha paixão, enfim. Essa é a minha vida aqui na América. Caraca, cara, que história legal, cara. Já passei pelo Trump, passei pelo Biden, agora vou passar pelo Trump de novo.
Caraca, verdade, hein? Verdade. Já tem até um tempinho bom aí. Tempinho bom aí, cara. Sensacional, pô. A gente fica super feliz com conseguir bater esse papo com você. E, cara, não tem jeito, né? Eu vejo as coisas acontecendo. Eu sou um cara que gosta muito de tecnologia, né? A fábrica ela é muito ligada nessa questão de tecnologia. E eu vejo, assim, trabalhei minha vida toda no mercado de trabalho, tô aí no mundo corporativo do trabalho, e tô vendo as coisas mudando, né? Tipo, depois existe um mundo, vou colocar, existe um mundo pós-GPT e um mundo antes de GPT. Né? A galera tá ficando assim, mas só que o GPT ele é o mais conhecido, mas, cara, eu vejo você postando as coisas, tem milhares de outros IAs aí, outras ferramentas fazem coisas incríveis, né? Eu queria ouvir um pouquinho disso, cara. Para onde você acha que o trabalho tradicional está indo para o cara que ainda não está enxergando isso aí? Eu diria que assim, é, eu acho que já foi, né? Na verdade, assim, quem não entendeu ainda que a inteligência artificial ela veio para ficar, ou quem ainda acha que é uma hype, ou quem ainda acha que vai emburrecer, são esses mitos que eles criam quando chega alguma grande ruptura, né? Eu acho que vai ficar para trás, com certeza. E 2025 tende a ser um ano de grande consolidação. Vou dar um passo atrás, porque eu acho que é importante, você falou de número de ferramentas, né? Hoje, existem alguns sites que são plataformas que aglomeram inteligências artificiais. Tem uma plataforma americana, só ela tem mais de 21 mil ferramentas Caraca. catalogadas para você acessar com categorias que você pode colocar lá, pagas ou não pagas, com trial ou sem trial, ou seja, você entra, você pode testar. E, detalhe, essa plataforma agora está disponibilizando, se você quiser desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial, você pode, coloca lá como um grande laboratório para que as pessoas entrem, testem, e você faça o seu test drive para saber se você vai ter aderência ou não. É muito legal isso. Mas olhando para onde vai, assim, obviamente todo mundo conhece o ChatGPT, né? É o mais conhecido, é o que rompeu a bolha assim da ignorância no sentido de as pessoas não conhecerem, né? Mas assim, a inteligência artificial não é uma coisa de agora. A inteligência artificial, se você puxar na história, ela começou em 1943, entendeu? E lá teve e aí, logo depois, 7 anos depois, teve um cara foi super famoso, que foi o que todo mundo acha que começou com ele, na verdade não começou, ficou famoso com ele, que é o Alan Turing, que lançou lá o teste de Turing e tal. Mas tem dois caras que publicaram um artigo na revista Mind, que é o Walter Macaulay e o Matthew... Walter Macaulay e o Matthew alguma coisa, não vou lembrar o nome agora. E eles fizeram uma primeira publicação, e esse é considerado a fundação da inteligência artificial. O Alan Turing foi o cara que pegou isso e transformou isso num teste, e onde ele colocava um ser humano e uma máquina para testar um nível de resposta que tinha, se tinha algum tipo de integração ou não. E aí ele ficou super famoso, deu muito resultado. Em 56 teve um congresso grande, que foi aí sim, foi cunhado o termo de inteligência artificial, que foi em New Hampshire, aqui nos Estados Unidos, em 56. O Alan Turing não estava, que já tinha morrido, ele morreu em 54. E aí foi que criou a inteligência artificial, que o conceito as máquinas podem substituir ou podem pensar como ser humano para substituir tarefas automatizáveis, vamos dizer assim. E aí passou durante um bom tempo, e aí, mais recentemente, a gente chegou no ChatGPT, em 2022, quando ele foi lançado ali no finalzinho, para o mundo todo ver, né? Então, criou-se vários dilemas. O que eu vejo hoje, comparado aqui dos Estados Unidos com o Brasil, é que nos Estados Unidos isso está mais maduro. Então, as discussões hoje, elas estão... assim, o que eu vou mexer na estrutura da empresa para poder absorver a inteligência artificial? E aí sempre vem uma pergunta que eu acho que tem a ver com o tema que você quis trazer nesse podcast, que eu acho super interessante, que é assim, e já respondendo a sua pergunta, finalizando, que é assim, a
a gente quer ter inteligência artificial para ser operacional para a gente ou a gente quer ter a inteligência artificial para ser estratégica para a gente dentro da empresa? Essa é a pergunta que os americanos fazem. Então, não, a gente quer que ela seja operacional. Ou seja, então, se ela vai ser operacional, ela vai entrar embaixo de TI, vai ser mais uma tecnologia, e quem vai fazer a gestão disso vai ser a área de TI. Ok? Sem problema, é uma definição, é uma escolha. Agora, não, a gente quer a inteligência artificial como uma coisa estratégica, que olhe o nosso negócio, veja onde a gente pode ressignificar a produtividade, porque a produtividade, ela sempre veio, né, com a tecnologia, mas a gente quer ressignificar pela velocidade que ela traz. E aí, eu não quero que ela fique nem embaixo de TI, nem embaixo do RH. Eu quero que ela esteja justamente num layer separado, onde você tem respondendo direto para o CEO, e aonde ele consiga olhar 360 a empresa. Por quê? Porque o mundo está mudando. As funções estão mudando, as tendências para 2025 já são outras, entendeu? Então, eu acho que essa pergunta no Brasil ainda não se faz. No Brasil ainda está discutindo assim, eu quero colocar inteligência artificial. Coloca um ChatGPT aí. E alguns nem querem colocar, porque o cara tem medo. Só que aí é o que eu falo às vezes com algumas empresas, né? Você não coloca a inteligência artificial hoje para funcionar. Ok, uma decisão sua. Sabe o que está acontecendo? O seu funcionário está entrando no ChatGPT e está respondendo e-mail, ele está interagindo, ele está fazendo análise de planilha, ele está fazendo apresentação, e aí você começa a ter uma inteligência artificial fracionada, fragmentada dentro da empresa, e cada um vai para o seu lado. Isso é verdade. Pior, né? Cara, incrível, cara. Edmundo, você tá conseguindo falar aí? Tá ouvindo direitinho? Tô ouvindo, me ouvindo aí? Fala, Edmundo. Agora Beleza, sim. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem? Tivemos alguns problemas técnicos aqui na entrada. É o primeiro episódio que a gente faz via online, né? Primeiramente, agradecer a sua disponibilidade, como eu já disse no início. O papo sobre inteligência artificial, né? Um papo que a gente tem muito entusiasmo em falar. É uma das pernas da fábrica ali. E, mais uma vez, né, você está aí do outro lado do mundo, praticamente, aí. Obrigado pela disponibilidade de bater esse papo com a gente, cara. Obrigado a vocês. Eu vi que vocês já tiveram outros episódios de outros assuntos, né? Sim. A gente é um podcast... o Erlon, Armando e o Rodrigo são voltados ao campo da segurança do trabalho, né? Eu não estou no mundo da segurança do trabalho, mas faço parte do time, sou irmão do Erlon, de sangue. e eu tento trazer algumas coisas um pouco mais diferentes desse mundo, né? A inteligência artificial, tecnologia, a gente fala também sobre empreendedorismo e tal, mas a inteligência artificial, da forma que ela vem se moldando, né? Principalmente nos últimos 1 ano e meio para cá, é uma coisa assim que nos espanta de uma forma boa, que eu sou entusiasta disso, eu não tenho medo, por exemplo, de uma guerra cibernética e a inteligência artificial tomar conta de tudo, Skynet e tal. Então é um papo que a gente gosta, justamente assim, a gente tem muita curiosidade, a gente tem muita vontade de saber um pouco mais, e tá aqui uma grande oportunidade disso acontecer. Né, não, Armandão? Tá no mudo. Tira do mudo aí. Tá me ouvindo? Agora sim. Aí sim, garoto. Finalmente. Nacional. Eu ia começar, Fabiano, boa noite. Boa noite. Gratidão aí pela presença, bater esse papo com a gente é muito bacana, sei que todo mundo já agradeceu, já contou um pouquinho da sua história, que consegui aqui ouvir e tal. Eu ia começar falando, assim, eu sou de informática, mas depois que eu deixei o microfone silenciado, eu fiquei um pouco com vergonha de falar. Imagina, cara. Não, mas estou brincando. Eu venho do mundo de informática, né? Antes de ser técnico de segurança do trabalho, uma profissão que eu realmente adoro, né? Eu fui por muito tempo ali da área do suporte, cheguei até a ser DBA Oracle, eu trabalhei numa empresa como DBA Oracle, não foi muito, mas eu trabalhei, e enfim, e foi muito bacana, né? Então, acompanhar toda essa
essa evolução, e realmente, como a gente brincou aqui, ver hoje o que nós víamos nos filmes e ficávamos imaginando quando era criança, sabe? Ai, eu queria conversar com o robô e tal, não sei o quê. Hoje a gente consegue fazer isso através da internet. Então eu acho que, cara, é muito legal, né? Se a gente sonhou lá atrás, alguém também sonhou e colocou em prática e transformou o nosso sonho em realidade, assim como o dele. Então, cara, isso é uma cooperação muito bacana e eu acho muito sensacional isso, viu? Não, e assim, vocês não têm noção de como vai mudar isso ainda em 2025. Vai mudar mais ainda. Assim. Eu participo de grupos internacionais aqui, eu sou conectado com alguns caras da Índia, do Paquistão, do Israel, da Alemanha. Os caras, inclusive, alguns deles até participam dos que eles chamam, porque assim, ó, nas Big Techs você tem os Red Teams que testam, antes de subir uma inteligência artificial, você tem os Red Teams, principalmente as Big Techs, que testam. O Sora, por exemplo, ficou sendo testado, treinado muito, até ser lançado 15 dias atrás. E esses caras, eles conhecem, e às vezes eles são convidados como convidado, não um Red Team permanente, mas um Red Team avulso para testar o que já foi testado pelo Red Team fixo, né? E eu conversando com os caras, assim, você vê para onde vai a inteligência artificial, vocês já devem ter ouvido eu falar disso em algum momento, quem não ouviu, eu vou repetir, assim, imagina que a gente está numa maratona, que tem 42 quilômetros, cara, a gente está no quilômetro 5 ainda. Tem muita coisa vai mudar. Nossa, cara. Muita coisa vai mudar. A gente está vendo a ponta do iceberg. Os caras das Big Techs, eles estão já... não é à toa que o Sam Altman, há um mês atrás, falou da AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, para 2025. Porque ele sabe que isso já está desenvolvido, que já está no ChatGPT 5, provavelmente. Então, não é à toa que ele está falando isso. Eles estão trabalhando já na inteligência artificial super inteligente, que é aquela que vai avançar. Depois, se vocês quiserem, eu até falo um pouco de cada uma delas, mas... Boa. Vamos falar. Assim, é uma diferença gritante. Vai mudar as relações de trabalho, vai mudar como a gente... eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo a semana passada. Eu pedi para o meu agente, que eu tenho um agente de IA, para marcar uma consulta para mim. O meu agente de IA, eu só fiz o setup do dia, via voice, do dia, e um range de hora que eu queria. Entre meio-dia, queria entre 2 e 4 horas da tarde. Ele entrou em contato com o consultório, e o consultório tinha um outro agente atendendo, que era um chatbot de atendimento. Então, você imagina, eram 2 agentes conversando, um que estava me representando e o outro que estava lá trabalhando, atendendo. Então, você já imaginou isso? Olha só o que eu estou falando do mercado de trabalho. A gente, teoricamente, quem ligou foi um agente de inteligência artificial e quem recebeu a ligação foi outro agente. Eles fizeram toda a marcação e eu recebi, depois de 15 minutos, no meu MyChart, que é um aplicativo que tem, o agendamento feito para o dia que eu queria, bonitinho, pronto, e estava lá. De robô para robô. Não tem que ficar perdendo tempo ligando nada, entendeu? Isso é interessante demais, porque é o seguinte, é até um ponto que eu tenho estudado atualmente, e eu queria que você falasse um pouco, discorresse um pouquinho sobre isso, Fabiano, que é sobre os agentes de IA. Né? Como funcionam esses agentes de IA, o que seriam esses agentes, e assim, cara, diz que é a onda de 2025, né? Se você me perguntasse assim, quais são as tendências de 2025, obviamente, inteligência artificial tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo nas várias camadas de inteligência artificial, né? Se você parar para pensar, a inteligência artificial, ela é uma tecnologia que ela está aí para substituir os humanos em coisas que são sistemas automatizados que a gente pode colocar para ele fazer. Só que existem várias camadas. Então, você tem, por exemplo, você tem os grandes modelos de linguagem, o ChatGPT é um grande modelo de linguagem. Você tem o que a gente chama de redes neurais, você tem lá o PLN, que é o processamento de linguagem natural, que é o que busca pegar a tecnologia e colar o mais próximo possível de como o ser humano fala, com os tons, com a maneira como a gente fala. Se vocês pegarem algumas ferramentas, por exemplo, o HeyGen, que tem os avatares,
Eles te dão a opção de falar assim, ó, eu quero que o meu avatar seja criativo, ou eu quero que ele tenha um tom de voz mais calmo, ou um tom de voz mais assertivo. Você consegue dar o tom para isso. Isso é uma camada de inteligência artificial que a gente chama de PLN. Então, você tem várias camadas. O que acontece? A inteligência artificial, lá atrás, quando ela surgiu com o ChatGPT, ela era um chatbot, onde você fazia pergunta através de texto e recebia um texto de volta. Tinha muitas alucinações, ou hallucinations, como eles chamam, que seriam os bugs, né? Com a evolução da ferramenta, hoje isso está muito mitigado, tem um processo muito... Principalmente na versão do ChatGPT, o preview, ele praticamente ele quase que eliminou isso. Você tem o Claude, que é muito bom, você tem o Perplexity, você tem o Llama. O Llama, para o Brasil, acho que ele não funciona tão bem. O Copilot está bom? O Copilot é bom, ele é da Microsoft e é do mesmo grupo da OpenAI, que é do ChatGPT. Né? A vantagem do Copilot é que ele está embutido no Microsoft e você consegue, por exemplo, dentro do Excel, no Windows 11, já fazer uma série de análises ali e não precisa sair do ambiente para você fazer isso. Mas a tecnologia é muito parecida, ali não tem muita diferença. Eu acho que a diferença está nos treinamentos. Então, por exemplo, o treinamento de chatbot ou do ChatGPT, ele é muito bom para o Brasil porque ele é o mais difundido e treinado na língua portuguesa. O Llama da Meta teve uma restrição há um pouco tempo atrás, então ele é pouco treinado na língua portuguesa. E isso faz diferença para o treinamento dos chatbots. Mas por que eu estou falando isso? Porque depois dos chatbots, a gente teve uma coisa que o ChatGPT lançou, que seriam os assistentes virtuais. Se você entrar lá no ChatGPT, você tem os GPTs que você pode criar. Um GPT que faz análise de dados, um GPT que faz indicação de livros. Esses são os assistentes virtuais. Já era uma evolução do chatbot, aquele chatzinho que você trocava pontual. A próxima fase, agora, são os assistentes de inteligência artificial, os agentes de IA, que são agentes que você treina esse agente, ele vai fazer todo o processo para você. Por exemplo, eu quero um agente de IA que faça atendimento ao cliente. Eu conecto ele no meu website e carrego nele no background dele uma série de informações de, por exemplo, quais são as principais perguntas e respostas que meus clientes têm, ou qual é o meu portfólio de produto, ou qual é o lançamento que eu vou ter. Então, se alimenta ele com informações e ele sozinho, quando recebe uma ligação ou recebe um chat no website, aqui a gente fala website, aí é site, né? Então, assim, o site, ele já pega e já responde na mesma hora, e os agentes novos hoje, eles acertam o tom de acordo com a interação que a pessoa está falando com ele. Se a pessoa está usando um tom mais informal, ele usa um tom que você dosa. Você pode colocar lá assim, ó, eu quero que você adeque o seu tom de acordo com quem está te interagindo. Ou não, eu quero que você mantenha um tom formal. Bom, ali começa o brand da sua marca. Ali você começa a mostrar a sua marca como você quer. O agente assume o que você coloca para ele. Então, os agentes de IA é a grande tendência. Eles automatizam de ponta a ponta um processo seu e entrega. Agora, tem uma nova onda, que é o que a gente chama aqui nos Estados Unidos, que é Agentic AI, que são um pool de agentes agindo concomitantemente juntos para resolver uma solução. Então, por exemplo, eu tenho 5 agentes de IA para trabalhar nos meus produtos. E eu trabalho numa empresa que tem 5 linhas de produtos diferentes. Eu não preciso ter um agente só para 5 linhas. Eu tenho 5 agentes específicos, um para cada linha de produtos, e que quando precisa resolver um problema ou dar uma solução, alguma coisa, eles se interagem e dão uma solução. Isso a gente chama de o pool de agentes. Então, você já sai de um agente para ter vários agentes trabalhando juntos. Caraca. Essa é uma das grandes tendências de 2025. Em 2025, isso vai explodir. Já começou forte agora em 2024, e 2025 vai explodir. E o prompt, ele acaba sendo mais importante ainda, porque se você não calibrar o agente de IA de acordo com o que você pedir no prompt, o prompt é o comando que você dá para IA. Você ferra a cadeia inteira, entendeu?
Então, é isso. Então, a gente de IA, não sei se deu para entender, é isso. Entendi, cara, entendi. A gente esteve no fim de semana agora, num evento, e aí eu tava indo com o Armando no carro, eu estou montando um ali, na verdade chama Echo Guardian, eu estou fazendo dentro do ChatGPT, abri uma aba lá de GPTs para fazer um agente, né? E aí eu fui conversando com ela, como é que foi, Armando? Ah, foi super legal, cara. Interação muito bacana. Ele falou assim, ó, tô aqui com o Armandão e tal, aí deu umas características, ela repetiu, né? Então, assim, foi, cara, é muito legal, muito legal. Posso fazer uma pergunta, Por favor. Fabiano? Quando você diz, assim, não sei se eu vou entrar muito na parte técnica, mas quando você diz a parte do prompt, sabe? É realmente um prompt como a gente coloca aqui no chat GPT, tipo em português e tal? Tem alguma diferença? Como é que é para esse prompt para vocês? Assim, o chat GPT, ele tem... Só, Erlon, só antes de te responder, tá aparecendo algumas perguntas, você me interrompe quando tiver as perguntas, certo? Perfeito. Assim que os meninos mandarem, eu já vou fazer as perguntas do chat aqui. Tem umas perguntas bem boas aqui. Boa. O Armando aqui, o que ele está me perguntando. Assim, Armando, tem diferença, e eu vou te dizer, para texto, tem diferença, às vezes, a ferramenta, e tem diferença o texto ser em inglês ou português. Se é uma ferramenta que ela é muito treinada na língua portuguesa, aí tudo bem você fazer o prompt em português. Mas saiba, por exemplo, eu até falo isso no meu curso de prompt, você nunca vai ter a resposta que você precisa ou a resposta que você busca no primeiro prompt. Ele é um processo, você tem um bom prompt, é um bom gatilho para você sair, né? Para você sair de conversa e tirar o que você quer e direcionar a ferramenta. Mas você nunca vai ter a resposta toda pronta. Eu já vi muita gente, e eu dei muita mentoria já, e os caras falam, olha, eu fiz esse prompt aqui. E aí o cara pega, faz um copy-paste e cola lá, ele nem lê para saber se tem algum bug, alguma informação errada. Eu já peguei várias e falei, você está dando uma informação que não é verdade. Uma hora que você fala uma coisa aqui, outra você fala outra. E isso é importante, né? E tem muita gente que faz só um prompt e acha que está resolvido. Então, a resposta para você é a seguinte: sim, o prompt ele muda se for em português, em ferramentas que estão bem treinadas na língua portuguesa, tudo bem. Se for um prompt em português, uma ferramenta que é pouco treinada na língua portuguesa, é melhor fazer em inglês. Um exemplo disso é, você quer gerar imagem ou você quer gerar vídeo, é melhor você fazer em inglês, porque eles são mais treinados na língua inglesa. Agora, ele vai gerar em português? Claro que vai. Ele tem lá uma inteligência artificial que faz a conversão. Só que, às vezes, a conversão dele não é exatamente aquilo que a gente está pensando, né? Recentemente, teve vários memes aí. Quando foi lançado, eu não lembro agora qual que é a ferramenta, e nem vou cometer aqui porque eu trabalho com isso, eu não vou cometer aqui a injúria de falar o nome da ferramenta, mas uma empresa grande lançou uma ferramenta, você colocava lá no prompt, ele entendia uma outra coisa, entendeu? E assim, você fala, pô, o problema está no prompt? Não, o problema está na interpretação da ferramenta que não está treinada em português, ele está com a cabeça, está treinado em inglês, então faz diferença. E para vídeo, talvez seja o mais difícil de se fazer o posicionamento de vídeo, uma produção de vídeo. Porque o vídeo você tem que fazer muitos prompts, você tem que azeitar. Por isso que... E vou dizer para vocês o seguinte, não sei se vocês perceberam, esse final de ano está tendo muito lançamento de... teve a versão do Sora, foi lançado agora, que era previsto lançar. O Véu foi lançado ontem pela Google, que é uma versão muito boa. O Runway, que é outra muito boa, ele lançou uma atualização do Gen 3 Alpha e já está trabalhando na 4 para o começo do ano. Você tem o HeyGen, você tem o Pika AI, você tem o Kling, você tem várias ferramentas. Por quê? Porque uma outra tendência de 2025 é que os vídeos por inteligência artificial tomem conta das comunicações que a gente vai fazer, da maneira como a gente vai interagir no mercado, principalmente quem trabalha com marketing, vai tomar conta. E, para isso, as pessoas vão ter que aprender a fazer prompts. Uma das coisas que as empresas fizeram
foi dar a facilidade de você colar uma foto e a partir da foto você animar. Que você já dá uma referência, uma analogia para a ferramenta. E a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, usam isso. Mas faz diferença, sim. Eu falo bastante, né? Vou começar a ser mais curto. Não, hoje a casa é sua. Fabiano, pegando um pouquinho do gancho sobre a criação de vídeos, né? Queria entender duas coisas. O que eu tenho visto bastante talvez nesse último mês, cara, são páginas que têm feito pegando grandes figuras ali. Eu vi uns 4 ou 5 do Neymar. Ele falando umas coisas, por exemplo, na entrevista ele fala umas coisas nada a ver, fala de voltar quer parar de jogar bola, quer só beber agora, vários. Ah, mas aí é deepfake. Esse é deepfake, né? O que acontece, ó? Aliás, é um ponto super importante. Eu soltei um vídeo no meu canal falando sobre deepfake. Sim. E o que acontece? São duas coisas que tem rolando no ar. Tem algumas inteligências artificiais que é para ganhar uma hype, e aí é hype mesmo, tá? Sim. Dentro da IA. Elas soltam alguns cases assim. Por exemplo, você já deve ter visto o Cristiano Ronaldo e o Messi fazendo em alguma situação inusitada. Ou fazendo roça. Tomando copo, os dois tomando copo. Já vi tocando violão. Tocando violão, um fazendo comida pro outro, as coisas assim. Isso é uma inteligência artificial que trabalha e faz isso, e tudo bem, você pode produzir, põe lá. Não tem a voz deles, nada, às vezes tem uma ou outra vozinha e tal, mas não tem a voz, ele só gera a imagem. Nesse caso que você falou, o que os caras estão fazendo? Eles vão no Eleven Labs, que é uma ferramenta de inteligência artificial que faz a sua clonagem de voz. Eles pegam vários vídeos desses caras famosos, colocam no Eleven Labs e faz uma clonagem de voz do Neymar, do Messi, de quem quer que seja. Se você perceber, isso não é só com o Neymar, não, com essas grandes figuras. O Mário Sérgio Cortella, se você entrar no Facebook, no Instagram, tem uns perfis que colocam assim, ó, coloca uma imagem dele no começo falando e começa a voz dele falando. Se você olhar o lip sync que a gente fala, que a sincronização do que ele está falando pelo que está sendo dito é totalmente diferente. Mas o que o cara faz? Ele põe uma imagem gravando, mostrando ele falando, e já tira ele e começa a passar imagens aleatórias. E a voz dele continua. Deixa só a voz. Oi? Deixa só a voz, né? Deixa só a voz. A voz é uma voz clonada. Não é ele falando. É uma voz que eles clonaram, pegaram um texto, jogaram dentro do Eleven Labs e aquela voz lê aquele texto todo e ele pode formatar para 1 minuto, para 1 minuto e meio, aí tanto faz. É isso. Isso é um tipo de deepfake. Entendi. E tem algum tipo de freio para isso? Algum tipo de uma forma assim que vá... Porque eu acho assim, se você pega a imagem da pessoa sem o consentimento dela, você está cometendo algum tipo de crime cibernético ali, utilizando a imagem, por exemplo, do Cortella para lançar curso, utilizando a imagem do Neymar para promover alguma coisa, e você ganha um certo, ou ganha dinheiro, ou ganha algum tipo de hype, ou ganha seguidores, enfim. Tem até uma pergunta aqui, ó, que o Jusilei mandou aqui, tá falando assim, ó, como controlar isso? Por exemplo, na política, vai chegar um tempo que não teremos como saber se é real ou não esses vídeos, de tão perfeito que vai ficar. Eu também acho que vai chegar um tempo que a inteligência artificial vai estar tão avançada que esses vídeos não vai ter como nós, seres humanos, conseguir saber se é verdade ou não aquele vídeo ali. E é isso para o cara, de repente, coloca o vídeo de um... Vamos pegar a época de política aí. Coloca vídeo de um falando uma coisa, falando outra, e às vezes o cara não falou, né? Mas como é que controla isso? Essa é uma boa preocupação e, aliás, também é uma tendência para 2025. Como você controla isso, você tem tem uma lei no Brasil que passou agora no Senado, que é 2033, alguma coisa assim, de 2023, que foi homologada agora no Senado, passou em votação e vai passar ainda na Câmara dos Deputados aí no Brasil e depois vai ser sancionada pelo Lula. Isso você pega com a lei. Hoje, qualquer um que fizer isso aí não é penalizado. Hoje, no Brasil, não é penalizado. Tá? Aqui nos Estados Unidos já é, porque existe uma lei que já funciona há mais tempo. Na Europa, isso talvez seja a lei mais restrita que tem no mercado mundial, é o da Europa. Isso também já está funcionando. Ela foi criada em 2018 e, mais recentemente, ela teve uma atualização.
Então, isso você pega. Então, como que você pega? A lei pega. Por exemplo, a nossa lei no Brasil está previsto o seguinte, ela tem alguns marcos. A primeira dela ela classifica as inteligências artificiais pelo risco que ela causa. Então, por exemplo, assim, tem o baixo risco, que vou dar um exemplo claro. O baixo risco é quando você usa a inteligência artificial para fazer o translation, para fazer a tradução de algo. Isso é baixo risco. Isso aí você não vai prejudicar ninguém. Você está fazendo ali, inclusive, o ChatGPT agora faz em real time. O delay dele, a latência dele está em 0.04 segundos. É super rápido, né? Então, é praticamente real time. Você consegue fazer a tradução em mais de 70 línguas. Agora, tem uma coisa que é de alto risco. Alto risco é quando você tem a adulteração de voz, quando você tem adulteração de imagem, quando você pega, por exemplo, a imagem de uma pessoa e coloca ele numa situação constrangedora, ou num filme pornô, o que for. Assim, onde você afeta o direito de uma outra pessoa, isso é de alto risco, e aí sim é previsto já uma punição, ok? Outra coisa que tem na lei que diz que as empresas são responsáveis, tanto as empresas que estão oferecendo inteligência artificial, como as que estão contratando inteligência artificial, elas são corresponsáveis pelo aquilo. E isso leva a uma outra demanda que tem a ver com o mercado de trabalho, que é a questão do compliance. Você vai precisar ter as empresas que, quando colocar uma inteligência artificial, que ela tenha ali uma área preocupada com o que está sendo dito, com o que está sendo falado, porque ela vai ser penalizada junto. É óbvio que se essa lei passar, né? Então, hoje, do jeito que ela está no Senado, ela está de um jeito. Eu estou falando de como ela está hoje. Quando ela passar na Câmara dos Deputados, e se não tiver alteração, é assim como eu estou falando para vocês. Se ela tiver alteração, eu já não sei. Mas é assim. E tem uma terceira coisa, que é a questão de... que é tratar o que a gente chama de viés algoritmo. Então, assim, como as empresas, principalmente as big techs, como elas tratam a questão do viés algoritmo. Então, por exemplo, se você fizer uma pergunta que tenha um output disso, ou seja, tem uma resposta com algum viés racista ou xenofóbico, o que for, você vai ser penalizado por isso criminalmente. O que não se tem ainda, pelo que eu li da lei, é como isso vai ser feito, como isso vai ser medido, de quem é a responsabilidade, entendeu? Porque definir o que é viés algoritmo... Bem complexo. Você não tem. Agora, como que você controla isso? Então, esse é um desafio que o Brasil tem. Eu acho que o Brasil deveria ter uma área igual tem a Anvisa, igual tem a Anatel, igual tem a ANAC, que são agências reguladoras para olhar isso, porque isso é estratégico para o país, entendeu? E aí essa agência reguladora tem que ser a responsável em determinar isso, um órgão regulador. Acho até que eles estão prevendo fazer isso. Agora precisa ver se eles vão colocar político lá ou se eles vão colocar realmente pessoas que entendem. Precisa ser descentralizado, né? Precisa ser um negócio descentralizado, porque senão, com essa guerra da política louca aí, a galera pode começar a olhar para um lado ou para o outro, né? Elon, esse é um excelente ponto. Na Europa não é descentralizado, ela é centralizada, ela é rígida e ela trava muitos negócios. Nos Estados Unidos, ela é o oposto, ela é descentralizada. Você tem os 50 estados aqui, você tem, no âmbito federal, você tem as macros diretrizes, e cada estado tem uma autonomia para poder colocar um dinamismo e fazer a sua regulação e fazer o seu controle, né? E isso dá muito mais dinamismo para as empresas, dá muito mais dinamismo para o negócio. Então, lembrando, os Estados Unidos, nesse ponto, ele dá de 10 no resto do mundo, porque ele é um país capitalista, cara. Os caras respiram isso. Eu vivo aqui, eu sei como que é. Se você está respirando de manhã, os caras já estão querendo colocar um ar ali, um oxigênio para você consumir, entendeu? E tudo que tiver que vá travar isso, eles procuram sempre torear a melhor maneira possível, olhando para o mercado. Eles são totalmente pró-mercado, pró-liberal. Eu não acho que precisa ser tão radical assim, né? Porque eu acho que nenhum outro país no mundo tem a estrutura e nem a cultura que os americanos têm para o capitalismo. Acho que o Brasil tem uma boa lei, assim, pelo que eu leio das outras duas leis que são referências, que é a europeia e a americana. O Brasil tem uma boa lei, ela está ali no meio termo, um pouquinho mais
para o lado europeu, ela tem uma boa lei. O grande problema, no meu ver, é que, assim, a gente vai estar enxugando gelo, cara, porque a gente não é ágil para aprovar algumas leis. Quando a gente terminar de aprovar essa lei aí no Câmara, já entrou a AGI, ou a AGI, que é uma nova tecnologia, um avanço da inteligência artificial que não foi previsto na lei, e a gente tem que correr tudo atrás de novo. Então, é isso que é o que mais me preocupa, porque a gente complicado. não é. Complicadíssimo, cara. Complicadíssimo. Deixa eu pegar aqui, cara. Não, que papo bom, hein? Deixa eu pegar aqui as perguntas. Deixa eu fazer uma perguntinha. Deixa eu fazer uma perguntinha. É coisa rápida, coisa rápida. Então vai lá. Entendi muito bem essa parte, e esses dias eu estava perguntando para o ChatGPT, como se eu estivesse batendo um papo mesmo com ele sobre segurança, né? E falei, chat, você tem algumas informações minhas e tal, eu até pedi para ele me descrever, e eu perguntei, e a segurança, né, desses dados e tal? E aí, ainda há pouco, você falou que, utilizando o seu agente, você conseguiu marcar uma consulta com outro agente e tal. Cara, você acha que corre o risco? Como é que fica a segurança dos dados aí? Entendeu? Então, porque o Fabiano... Outra excelente pergunta, que é uma coisa que, inclusive, quando eu falo com as empresas, todas elas, a primeira... E é engraçado contar uma coisa para vocês que acontece muito. A maioria das empresas, quando eu faço reunião com elas para a gente definir um trabalho em conjunto, dar uma consultoria, uma mentoria, o que for, todas elas sempre colocam ou um diretor jurídico ou um diretor de compliance para participar da reunião. Porque eles têm essa preocupação e eu sempre aplaudo isso, porque é uma preocupação que tem que ter mesmo. Então, vou te responder da seguinte maneira. Para assuntos que não vão que você não vai ser exposto ou não vão te afetar, e aí isso individualmente, eu acho que geralmente é minimizado, isso é mitigado. Mas quando a gente pensa em empresa, a gente tem que ter esse cuidado, porque você está treinando uma tecnologia open source, que é de recursos abertos, onde todo mundo, se você treinar uma ChatGPT aberto com umas planilhas em Excel que são estratégicas da sua empresa, isso de alguma maneira vai ficar registrado lá, e você lembra que quando você dá o OK, isso é importante dizer, eu falo isso para todos os meus alunos, quando você dá o OK no ChatGPT, você está assinando que você concorda em passar a propriedade do que você está compartilhando ali para o OpenAI. Então, não tem nem como você depois reclamar disso. Tem uma solução, na verdade tem duas. Tem duas soluções. Uma é, os grandes modelos de linguagem, eles têm um que a gente chama de espécie de guardrail, né? Que é, por exemplo, a ChatGPT tem um programa chamado Enterprise, onde a empresa vai lá, contrata, e ela é criptografada e é dentro de um blockchain, só funciona para ela. Ela não compartilha os dados na rede, ela não usa os dados para treinar a ferramenta, para nada. É dela. Então, muita gente não sabe disso, mas o ChatGPT dá essa opção. Você, como empresa, quer ter o ChatGPT na sua empresa, você pode ter. E você entra no plano Enterprise deles, que é um plano fechado, e você faz isso. E aí tá tudo bem. Aí esse risco que você falou, mano, não ocorre. Uma segunda coisa que está crescendo muito aqui nos Estados Unidos, eu até tenho uma empresa parceira comigo que está fazendo um trabalho e que eu acho que ainda, não sei se é caro, porque pensando em termos de longo prazo, inteligência artificial, eu não acho caro. Mas você são empresas que desenvolvem uma espécie de ChatGPT interno. Vocês lembram quando foi lançada a internet? Que falavam a mesma coisa, que vazavam as informações da internet e tudo, e aí algumas empresas criaram uma coisa chamada intranet? Vocês são dessa época ou não? Ou eu que estou muito velho? Não, eu sou. Da intranet. Pela cara de vocês... Tem até hoje. Pela cara de vocês não sabem o que é a intranet. A intranet é uma internet que roda só dentro da empresa. Então, sim, o que começou... E aí, nesse caso, não tinha o ChatGPT na época. E eles contratavam algumas empresas que rodavam no ambiente interno as informações e transitavam ali, e isso não vazava. Hoje tem muitas empresas aqui que bebem do ChatGPT, mas tratam tudo internamente, e aí você contrata essa empresa chega lá,
olha todas as suas interfaces, olha quais são os sistemas que você usa, se é o Oracle ou SAP, não importa. Onde você tem tudo ali, ela traz isso, integra, cria uma espécie de um chat GPT, pode até integrar com outras ferramentas, não só o chat GPT, mas ele é tratado tudo no ambiente interno, e aí você contrata uma coisa totalmente tailor-made para você, e isso acontece. Então, são as duas maneiras que você tem de blindar as informações estratégicas da empresa. Tivemos um episódio, foi uma excelente pergunta, Armando. Teve um episódio que a gente conversou com o Luiz, que ele trabalha na Gol aqui no Brasil, Gol Linhas Aéreas, né? E ele falou isso no episódio, vocês lembram que ele falou? Ele falou, cara, a gente tem que pensar o que a gente coloca lá dentro do ChatGPT aberto, porque informa exatamente isso que o Fabiano falou. Verdade. Essas informações que são confidenciais, você colocou ali, meu irmão, o seu vizinho pesquisou, ele vai achar, se tiver a pergunta que foi feita, levar a resposta no que você subiu lá, ele vai encontrar, então a concorrência fica mais fácil, né? Por isso que eu acho que as grandes empresas têm uma vantagem de ter poder aquisitivo de fazer um investimento desse e não ir para o mercado aberto, entendeu? Você tem condições de criar o seu próprio laguinho ali para poder navegar. Você não precisa ir para o oceano onde está todo mundo, cara. Você pode beber das vantagens da inteligência artificial dentro do seu ali, habitat, entendeu? O que eu acho aí, sim, as pequenas empresas, e o governo tinha que pensar nisso de alguma maneira de ajudar as pequenas empresas, criando um programa de acesso, justamente a blindá-las, porque é um investimento que você tem que, dependendo do que você faz, o payback disso é mais longo, e algumas empresas não têm caixa para poder esperar se pagar. Mas que é importante, não tenho dúvida. Ô Edmundo, lê pra gente aí os comentários aí, pô. Você tá conseguindo ver os comentários ou não? As perguntas aí do chat? Estou sim. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta que eu coloquei no chat. O que você acha que falta para que sistemas de IA consigam atingir um nível de inteligência comparada à inteligência humana? A gente já vê muitos robôs, por exemplo, né, que têm expressões faciais, já tem as expressões faciais de acordo com aquilo que ela quer transmitir, mas aonde você acha que, não sei também se é possível, né, mas em que porções, assim, na parte de porcentagem mesmo, estaria o robô mais avançado para poder chegar a um nível de inteligência próximo humana, assim, por exemplo? Cara, assim, vai começar a entrar num dos temas de inteligência artificial que eu mais amo, assim, que é para onde ela vai, né? Sim. Se eu falar para vocês para onde ela pode ir, vocês é capaz de... vamos desligar aqui agora, que senão... Vou sair correndo. É a Skynet purinha. Exatamente. Não, eu põe Skynet no bolso. É assim, ó. A inteligência artificial geral, ou AGI, ou AGI, como alguns dizem, que já está prevista para o ano que vem, ela já tem a capacidade de pensar como ser humano. Então, só para vocês entenderem a grande mudança que tem. Hoje a gente está vivendo uma inteligência artificial que a gente chama de inteligência artificial generativa. Ela já é uma evolução de uma coisa que a gente tinha, que era a inteligência artificial aplicada, ou restrita, né? Então, só para exemplificar, você tinha um robozinho na sua casa que fazia limpeza em casa, ali usava um tipo de inteligência artificial específica, ou seja, ele era programado para os sensores verem onde está a sujeira, recolher e voltar para a base. Ele só fazia aquilo, ok? A inteligência artificial generativa, ela já é um passo, ela começa a gerar coisas novas, conteúdos novos a partir de interações que você tem. Isso é inteligência artificial generativa. A inteligência, e aí ela usa uma coisa que é fundamental, que a gente chama de redes neurais. O que são as redes neurais? Imagine o seguinte, nós temos no cérebro, nós temos nossos neurônios, né? Então, cada vez que os neurônios se tocam, a gente cria uma sinapse. Essa sinapse cria uma informação. Então, as redes neurais, elas imitam isso, mas elas imitam isso do ponto de vista lógico. Ela vai lá no Big Data, ou Big Data, como alguns dizem, pega as informações que tem lá, conecta, passa para o grande modelo de linguagem que vai embalar isso e vai devolver na inteligência artificial, pode ser por imagem, pode ser por texto, pode ser por o que for que a gente estiver pedindo.
Então, a rede neural hoje, ela olha do ponto de vista exato, do ponto de vista lógico, do ponto de vista de dados. Existe uma coisa que está se desenvolvendo e que vai vir junto com a AGI, que já se caminhou muito, que é a inteligência, que é a rede neuromórfica. O que é essa rede neuromórfica? Ela imita, ela espelha o cérebro humano. O que é espelhar o cérebro humano? Ela começa a trazer para as decisões dela, para a geração de conhecimento dela, experiências de vida, intuição, emoção, coisas que são inerentes ao ser humano, ela começa a ter essas camadas entrelaçadas. E aí, eu chegando na pergunta do nosso ouvinte aí, que assim, o ano que vem, a AGI já começa, no final do ano que vem, isso já começa a aparecer em algumas ferramentas de inteligência artificial. Em 2026, o Elon Musk promete que essa tecnologia da AGI já esteja embarcada dentro do Optimus, que é o robô dele, que vai ser, quando em vez de você comprar mais um robozinho que fica rodando a casa, você vai ter um humanoide embarcado com isso, que você vai poder conversar, você vai poder bater papo, você pode recolher o lixo para mim, ou tem gente que vai sentar, vai parar e vai conversar, olha, não estou bem agora, quero conversar, ele vai ter a sensibilidade de te responder. Então, respondendo para vocês, é assim, o próximo passo é esse, e acho que no final de 2025, começo de 2026, isso já é uma realidade. Nossa senhora. Cara, é um negócio muito louco, né? A gente fica vendo assim e fala, meu Deus do céu. Mas, cara, se eu te falar, tem ainda inteligência artificial inteligente, que é uma acima da AGI, que é a inteligência geral. Essa sim é onde o pessoal está tendo uma discussão muito grande no meio acadêmico, que aí eu acho que você já deve ter ouvido falar do botão red, quer dizer, você tem um botão vermelho para poder desligar, porque aí elas começam a criar um conhecimento, um tipo de código de informações entre eles, entre as inteligências artificiais, que nós, seres humanos, não vamos ter como entender, compreensão disso. E a gente não vai conseguir ter capacidade de saber se isso é bom ou ruim. E aí que está uma grande discussão por parte da academia, dizendo o seguinte, pô, deixamos isso avançar ou não? Por quê? Quem defende que sim? Isso pode ajudar muito na medicina, é verdade. Então, por exemplo, assim, uma das grandes tendências que vai acontecer é a questão biotecnológica, que são você ter agora os exames todos feitos. A área de saúde é uma das áreas mais impactadas. Você começa a ter a predição da inteligência artificial te mapeando todos os seus dados e conseguindo te trazer uma série de antecipação de doenças que você pode desenvolver, e aí sim você consegue se antecipar a isso. Ela consegue desenvolver, ela conseguiu já recentemente devolver a visão, porque fizeram um implante de um chip, esse chip, ele entendeu onde estava o defeito da pessoa que não tinha mais a visão, e ele corrigiu isso internamente com a inteligência artificial, e a pessoa voltou a enxergar. Então, assim, na parte de medicina, isso é importante. Agora, quem é contra fala, por exemplo, na parte bélica, tá, a gente não vai ter mais soldado, a gente vai ter um humanoide brigando. Cara, essa é uma tremenda briga que tem. O Elon Musk queria colocar pouco tempo atrás, vendendo não sei quantos humanoides lá para poder colocar no exército americano e embutir no exército americano. Não passou no Congresso americano. Ainda. Eu tava vendo esses dias, o Elon Musk montou um supercomputador, né? Ele pegou não sei quantos mil chips lá como é que fala? Da NVIDIA, e montou um computador que acho que o pessoal falou que levaria, o próprio cara da NVIDIA falou que levaria 4 anos para fazer. Ele fez em 15 minutos, ele processou. Mas ele fez isso, mas o Google, essa semana, lançou um chip quântico. Maluco. Ele lançou o Willow. Esse Willow, ele tem uma capacidade, ele processou 10 septibilhões. Sabe o que é isso? 10 septibilhões. Não faço ideia. É tudo que foi criado em termos de conhecimento no mundo até hoje, ele processou isso em menos de 5 minutos. É um processador quântico que eles acham que ainda você não tem condições de colocar isso em escala. Mas o Google já tem essa tecnologia dentro da casa deles, entendeu?
Caraca, cara. Caraca. Deixa eu só ler os comentários da galera aqui, que tem muito comentário, senão a galera vai perder o time. Deixa eu só ler aqui para o Fabiano. Vou até colocar na tela aqui, ó. Se você quiser responder, Fabiano, fica à vontade, ó. Ó, primeiro tem seu irmão aqui, ó, acho que é sou irmão do Fabiano. Ó, tá amigo aqui, do irmão. Amigo do irmão, isso mesmo, ó. Sou amigo, é o Alexandre Carneiro. Ele falou aqui, ó, sou amigo do irmão do Fabiano e acompanho as dicas do Fabiano e outro dia precisei fazer uma apresentação e não queria que fosse PowerPoint. Peguei umas dicas e utilizei, foi top. Legal. Tem a parte de apresentações assim evoluiu bastante, tem várias ferramentas aí. Eu mesmo uso muito o Gama e o Decktopus. Gama é sensacional, Gama é sensacional. E para interação, se você quiser fazer estilo Kahoot, assim, você tem o MakeMeter, que é muito bom. Oxe, que legal. Ó, e tem outro aqui, ó. Tem o Paulo Henrique Silvério. Todas as empresas de cloud pública grandes estão se preparando para IA na nuvem. Correto, Fabiano? Poderia comentar, por favor? Sim. Essa é uma grande tendência de você ter muita tecnologia embarcada na nuvem para você poder ter uma amplitude maior, né? Acontece que existem alguns desafios aí, começam algumas brigas políticas e de mercado das grandes empresas, que a gente chama as Big Techs, né? Então, as Big Techs são 7 empresas. A gente tem a Meta, tem a Alphabet, que é do Google, você tem a NVIDIA, que é a única chinesa aí no meio enfiada, você tem a Tesla, você tem a Amazon, que mais? A Meta, eu já falei a Meta, e tem mais uma, que eu não lembro agora qual é o nome. O que acontece? Elas começam a correr para ganhar mercado. Então, se vocês perceberem assim, ó, a Google solta uma novidade, a OpenAI vem e solta outra. A Microsoft, esqueci, a 7 melhor Microsoft. A Microsoft vem e solta outra, ou uma versão, ou alguma coisa assim. Os caras já têm isso na manga, só esperando. E vice-versa. A disputa pela nuvem, ela passa por um problema que é o seguinte, que é a questão do consumo de energia, porque as inteligências artificiais consomem muita energia. A OpenAI via Microsoft recentemente reativou. Só para vocês terem uma ideia, ó, aqui nos Estados Unidos... É mais que minerar Bitcoin, né? Não, isso aí é um outro ponto ainda que está correndo em raia paralela. Só para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos existem 68 ou 69 usinas nucleares que geram energia. Dessas daí, tinham 36 que iam ser desativadas porque estava com uma tecnologia anterior. Os Estados Unidos, pela demanda de energia que teve, colocou todas de volta para funcionar, começou a fazer um trabalho de reestruturação delas e para voltar a funcionar por conta da energia, e a Microsoft arrendou uma das usinas para poder ter uma própria geradora de energia de tamanha demanda que as inteligências artificiais pedem, e principalmente para processar na nuvem. E, em paralelo a isso, tem os data centers. Aqui na Virgínia tem o que eu chamo que é o ninho tecnológico. Você tem os grandes data centers aqui. Cara, os data centers, eles estão no limite da capacidade deles, de processamento. Então, as grandes empresas, as grandes Big Techs, elas têm hoje um desafio que é a energia e essa questão da capacidade de processamento. Por que a NVIDIA está ganhando muito mercado? Porque o Jensen, que é muito inteligente, ele investiu muito forte em processadores, microprocessadores, que gastam menos energia com mais performance. E aí o Musk quis comprar dele o lote para os próximos 3, 4 anos. Ele falou, pô, se eu fizer isso, eu mato os outros. Eu não posso fazer isso. Porque o Musk tem bala para fazer isso. Aí não fez. Mas aí o Musk falou, tá bom, então eu vou criar eu mesmo uma. Só que isso leva tempo, né? Então a NVIDIA rola, se vocês quiserem investir em ação, é uma boa ação para vocês investirem. Sensacional, sensacional. Deixa eu pegar outra perguntinha aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Cara, deixa eu fazer uma pergunta, já aproveitar que você falou de nuvem, deixa eu falar uma coisa aqui. Esses dias eu tenho um Google Drive, né, tá na nuvem, tal, e aí eu fico pensando, né, a tendência quanto mais a gente está tendo
Vamos pegar aí fotos de celular, vamos usar um exemplo bem básico. A tecnologia vai melhorando, as fotos vão ficando cada vez mais pesadas, o seu celular precisa de mais memória, mais memória, mais memória. E aí você começa a colocar as coisas na nuvem. Você consegue subir para a nuvem ali, automático. Mas qual é o risco, de repente, dessa nuvem, de repente, caiu? Você não tem acesso mais a essas coisas. Eu fico pensando nisso também. É verdade. Eu acho que esse risco tem. Acho que a capacidade dos celulares hoje deve estar em 1.2, né? 1.1, não sei, tera, as versões mais novas. É verdade, tem, mas o ponto não é nem esse, cara. Eu pensei que você fosse perguntar outra coisa. Olha só que coisa louca que tem. Tem um projeto de um cientista americano que ele diz o seguinte: com a entrada da AGI, da Inteligência Artificial Geral, e mais para frente, você vai poder... vocês acompanharam o Elon Musk com os implantes dele do Neuralink, né? Neuralink, sim. E, obviamente, o mote de implantação deles do Neuralink eu estou usando isso aqui para poder trabalhar pessoas que têm algum tipo de problema de saúde que precisa ser recuperado. Pode ser um paraplégico, uma pessoa que tem problema de visão, algum problema neurológico, enfim. Mas algumas pessoas que estudam esse mercado acham que ele pode ir mais. Olha só as conjunturas. Eu não estou dizendo que é isso, tá? Vou deixar bem claro que não estou dizendo que é isso. Mas olha só o que já se fala. Bom, o Elon Musk é um cara que ele está olhando lá na frente. Então, o que ele está olhando? Ele está olhando o seguinte: olha, eu já tenho 6 mil satélites em volta da Terra. Minha meta é chegar até 2030 com 30 mil em volta da Terra. Aliás, ele está tendo muita confusão com isso, porque muita gente está reclamando que de interferência... Atrapalha ver os astros também. Tem uma série de... Os astrofísicos reclamam bastante disso, dá reflexo, enfim. Mas, né, enfim, hoje não existe uma legislação sobre o espacial, né, de quem quer o espaço, isso aqui. Hoje não existe isso. Então, o que acontece é que o que dizem é que esse Neuralink que você vai ter no chip aqui vai poder se conectar com o satélite. E, além disso, esse chip aqui, ele não é mais só... ele futuramente ele pode ser não só um agente dentro do seu corpo para poder corrigir ou te ajudar com aquele problema de saúde. Ele pode funcionar assim, como um agente onde ele te faça um mapeamento, um escaneamento do corpo todo dia de manhã, fala, ó, legal, sua pressão tá boa, seus batimentos estão, seus sinais vitais estão ok e tal, ou não, ó, você tá com uma inflamaçãozinha no rim aqui e tal, vamos acompanhar. Você pode fazer isso e acompanhar no aplicativo, porque o seu chip daqui vai estar alimentando. Só que mais do que isso, quer dizer, tem gente que fala que no final do dia você pode chegar, por conta da AGI, e fazer um download num HD externo de tudo que você viveu durante o dia. Experiências, decisões, reuniões, tudo. É como se você tivesse um HD, você descarrega, faz um download disso no HD. Caraca. E se um dia você morrer, esse HD pode ser colocado no humanoide e você continuar vivendo. Caraca, olha isso, cara. Não é maluco isso? Isso Nossa, é discutido. Muito maluco. É discutido dentro da academia, dentro dos... Eu conversando com o cara de Israel lá, o Hassim falando isso, eu falei, não, você tá de sacanagem comigo, Cris. Ele falou, pode acontecer. Então, e aí entra o pessoal do contra, do Elon Musk. Ah, não, ele pode controlar via satélite cada ser humano, entrar no pensamento da pessoa ali com o chip e controlar. Não sei, entendeu? Eu tô falando isso, são pessoas que jogam contra. Mas olha que maluco. Cara, não duvido não. Caraca, olha isso, cara. Onde chegamos? Ó, tem mais perguntinha aqui. O Leandro mandou aqui, ó. O Leandro Gomes mandou. Ó, indicação de IA para usarmos no dia a dia do trabalho com treinamentos. Tem algum aí de cabeça? Nossa, tem várias ferramentas, assim. Se você quiser fazer ferramentas usando o treinamento onde você suba o conteúdo de um PDF ou de um texto que você escreva, alguma coisa assim, tem uma ferramenta muito boa que é a HeyGen. Eles soltaram uma versão... A HeyGen e a Runway. São duas boas ferramentas que eles estão muito desenvolvidos na parte dos avatares. Os avatares agora, inclusive, eles trazem muito mais o comportamento humano, trejeito de mexer o corpo,
não é só aquela coisa mecânica parada, né? Tem aquela coisa de mexer. Você sobe isso, um texto ou um PDF, que nem eu falei, ou até uma URL de um site, algo que você queira treinar. Somente quem quer fazer tutorial de algum site também dá para fazer. E aí você escolhe qual o tipo de avatar, qual o tipo de voz que você quer colocar, qual o tom que você quer dar para aquilo, se é um tom mais formal, um tom mais informal. Então, eu diria que o HeyGen e o Runway são duas excelentes ferramentas. Sensacional. Vamos para a próxima aqui, ó. Ó, já que a gente já falou, ó, o Adriano mandou aqui. O Adriano mandou assim, ó. Eu creio que a própria IA vai ajudar nessa identificação das fraudes. Ele falando sobre aquela questão que a gente estava falando sobre como controlar isso, né? Excelente pergunta do Adriano, excelente colocação. É verdade, existem já IAs que são a famosa X9, vai. Elas entram lá e elas falam, por exemplo, se o texto que você está recebendo ou o currículo que você está recebendo só foi produzido por inteligência artificial. Ela tem um padrão que ela mapeia e ela te aponta, ó, isso aqui tem conteúdo de inteligência artificial. Inclusive, essas ferramentas, elas conseguem te falar qual é o percentual de inteligência artificial está dentro daquele conteúdo. Se é 100% em copy-paste ou se... não, ó, o cara usou isso aqui para fazer uma revisão ou usou uma outra frase e tal. Mas existe, sim, ferramentas que já indicam fraudes e se indicam se foi usado a inteligência artificial. Apesar que a lei brasileira, só para lembrar o que eu esqueci, vai ser obrigado as empresas a identificarem, quando publicarem conteúdos, se é um conteúdo proveniente de IA ou não. Isso também está previsto na lei. Cara, que legal. As faculdades têm usado isso para detectar TCC feito por IA, algumas coisas assim, né? Eu tenho visto muito isso na internet aí, rodando. Bem legal, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tem uma outra pergunta do Maurício, falando sobre algum IA especializado em análise e recomendações de investimento de mercado financeiro? Putz, tem. Nossa, mercado financeiro, eu diria o seguinte, ó, tem 3 setores que são dos setores mais avançados que tem inteligência artificial, não avançados do ponto de vista de a tecnologia ter caminhado muito para frente, mas de opções no mercado, que é a área de saúde, a área de educação e a área de finanças. A área de finanças tem ferramentas assim maravilhosas, que você pode fazer análises de ativos, você pode fazer análise de tipos de investimentos diferentes, você pode fazer, inclusive, simulações da idade que você tem, com a idade que você quer fazer a sua aposentadoria, o que você precisa fazer, ela monta estratégias, inclusive algumas até você consegue integrar com o seu banco, e ela faz isso em real time para você, com os seus... principalmente quem atua com ações, né? Eu não vou lembrar carteira o nome delas agora, não, mas... Muito legal. Quem mexe com carteira de investimentos, essas coisas assim. Cara, a gente vai parar. Mas, ó, gente, vamos falar uma coisa. Vamos falar uma coisa. Já existiam os robozinhos aí das ações, as grandes operadoras já atuavam com o robozinho. Que agora a inteligência artificial está mais democrática nesse sentido. Democrática. Não, verdade. Agora, de novo, mas essa pergunta do Maurício tem uma coisa importante que é o seguinte: se você não está num ambiente criptografado ou num blockchain, uma ferramenta que tem blockchain, os seus dados vão vazar. E aí, você tem que analisar se vale a pena ou não. Algumas corretoras já estão deixando um ícone de inteligência artificial para você fazer as simulações dentro do ambiente dela, onde você já transita com seus dados. Agora, se você pegar uma ferramenta externa, você tem que saber que você corre esse risco. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui agora sobre o mercado de trabalho. As profissões que se o cara falasse assim, ó, Fabiano, vou te dar aqui, para cada uma que você acertar, $100 mil para você falar que vai acabar. Quem que seriam essas profissões aí? Próximas 25? Cara, eu vou te falar assim, eu acho que ela existem tempos diferentes quando você olha ao redor do mundo. Então, por exemplo, se você me perguntasse isso nos Estados Unidos, eu diria que para você que quem trabalha com atendimento ao cliente já era. Já não... Esquece. Acabou. Não existe mais hub de telemática, call center, essas coisas já não existe mais. Se você está falando do Brasil, eu acho que ainda tem um tempo
para fazer essa virada. Eu acho que o tempo ele ainda vai demorar um pouco mais para acontecer. Ainda mais porque, se você parar para pensar, você tem regiões no Brasil que são menos privilegiadas do ponto de vista de infraestrutura. Então, pensa assim, Norte e Nordeste. Não estou falando de capital intelectual, estou falando de infraestrutura. Muitas regiões não têm ainda nenhuma internet adequada para você poder fazer rodar algo, né? Quanto mais você chegar lá simplesmente abandonar. Mas Fabiano, os call centers não estão lá no Nordeste. Os call centers estão em regiões, sei lá, o sul de Minas ou o interior de São Paulo. Ok. Então, aí, se é uma região que tem um grau de infraestrutura mais robusta, eu diria que rapidamente elas tendem a morrer. Então, atendimento ao cliente, caixa de varejo, isso aí é uma coisa também que tende a ir embora rapidinho, assim. Eu vejo aqui, por exemplo, no Walmart e no Publix, que são duas redes que tem aqui, tem 45 checkouts. Eu acho que das 45, se tiver uma ou duas funcionando para atender todo mundo, é muito. O resto está tudo no auto-checkout, no self-checkout. Self-checkout. Exatamente. Isso, se você não pegar já a rede da Whole Foods, da Amazon, que já você entra e sai e automaticamente no seu celular, ele já debita no seu cartão, entra e sai, e você não tem nem um checkout. Então... Cara, isso é incrível. Aquele que o cara coloca a mercadoria no carrinho, já aparece ali o valor, ele sai, debita no cartão dele, levou para o carro, colocou, acabou. É isso aí. O próprio carrinho, ele vai te dando quanto está o valor da sua compra. Quando ele passa, ele é escaneado a borda do carrinho, o outline do carrinho ali, ele é totalmente cheio de sensor. Quando você passa, o leitor do barcode, o código de barras, ele passa, ele já incorpora, e você tem uma telinha, assim, na frente do carrinho, no seu carrinho de compras, você acabou de colocar um pote de manteiga que custa $2. Pum, já vai somando. Então, você já vai controlando o que tem ali, número de itens, quanto você vai pagar de taxa. Aqui nos Estados Unidos, você paga no consumo, né? Então, você já sabe a taxa que você vai pagar e quanto está dando a compra. Cara... Mas eu diria o seguinte, por exemplo, eu acho que a agência de viagem é uma outra coisa que tende a morrer, fatalmente vai declinar. Tudo que você conseguir pensar em automatizar, ele tende a morrer ou mudar a atuação, né? Eu não vou nem falar de professor. Dubladores. Não, dublador eu acho que ainda não, porque você sabe que uma grande discussão aqui na América, que é assim, a Hollywood agora vai sofrer muito com a entrada dos vídeos sendo produzidos pela inteligência artificial, né? Mas se você pegar quem produz os melhores vídeos, já são os caras que fazem os vídeos. Eles só usam outra tecnologia, que é os caras que já usavam outra tecnologia lá em Hollywood para poder fazer os efeitos especiais. Ou você acha que os efeitos especiais são feitos por qualquer pessoa que chega lá e fala, eu vou mexer nisso aqui? Não. Eu publiquei recentemente um vídeo de 3 minutos de uma produtora americana que fez ele vai lançar uma série, inclusive, a história da humanidade. E eles fizeram o primeiro episódio totalmente em cima de inteligência artificial. Cara, ficou espetacular. Mas quem fez? Foi uma produtora que já fazia produção para Hollywood. Ninguém consegue fazer aquilo se o cara não tiver aquele skill. Entendeu? Aliás, os sons todos, nem uma ferramenta dessa como a Eleven Labs consegue. Tem que ser um cara que trabalha com isso. Então, o que envolve criatividade, eu acho que vai ser muito difícil que a inteligência artificial abocanhe isso. Eu não vejo isso. Eu acho que vejo que são coisas que são operacionais, que têm, entre aspas, um custo operacional para a empresa que ela consegue... O atendimento, por exemplo, você consegue colocar um agente para atender simultaneamente 200 pessoas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ele não te coloca no processo trabalhista nada disso, como no Brasil. Eu estou falando isso pensando com a cabeça do acionista. Óbvio, pensando com a cabeça de quem é funcionário, não é bom. E eu penso assim, esse é um grande mal do Brasil, porque o Brasil, ele não vai dar igualdade para todo mundo
em termos de conhecimento para as pessoas se prepararem para enfrentar isso. Porque é uma pancada grande, gente. Assim, a mudança é grande. Eu falo isso num dos meus cursos lá, eu falo sobre upskilling e reskilling. Isso já acontecia antes, era um conceito que não é de agora, é de antes. Só que com a inteligência artificial, isso ficou muito mais forte. Você vai ter que se reposicionar no que você faz. Você faz uma análise de dados de um negócio, uma análise financeira, você vai ter que aprender a fazer isso com muito mais dados, com muito mais precisão, e você vai precisar estudar para fazer aquilo. Não adianta você achar que você vai fazer qualquer coisinha lá e vão engolir. Porque depois o cara vai pegar a sua análise, vai passar numa triagem de inteligência artificial, vai pegar um monte de red flag seu, falar, ó, você não pegou isso, e você sai como incompetente da história, entendeu? Então, vai exigir que você pense, que você estude. Eu acho que a posição também do frentista dos postos de gasolina, né? Nos Estados Unidos eu não tenho há bastante tempo, né? É difícil achar um... E no Brasil ainda tem, acho, por alguma legislação de sindicato, né? Que obriga, acho que, a ter, né, uma pessoa física lá. Mas eu acho que é uma parada também que, assim, não demora muito, já vem dos Estados Unidos, já vem muito atualizado, né? Não tem, aqui não tem frentista, não tem... você tem algumas coisas aqui que você vê que antes tinha muito mais gente trabalhando, hoje é tudo mais automatizado, entendeu? O que as pessoas passaram a fazer? Elas passaram a fazer outras coisas, ou aprenderam a lidar com trabalhar de uma maneira diferente. Quem está na zona do conforto, eu diria que tem que começar a se mexer. E aí você me pergunta assim, quais são as habilidades do futuro, né, que vai exigir nesse novo contexto da inteligência artificial? Boa pergunta. Eu acho que, obviamente, primeiro que é dominar a inteligência artificial, e eu já ouvi alguém dizer assim, ou você ou domina ou você vai ser dominado. É bem isso, entendeu? Ou você conhece as ferramentas de inteligência artificial, e você não precisa ser programador, não precisa ser nada disso. Ou você sabe transitar nesse meio, ou você vai ser dominado por ele. A segunda coisa, eu acho que você vai ter que ter foco, porque uma habilidade de foco vai ser importante, porque você vai ter tantas opções, que vai fazer você perder o foco. Então, se você desenvolver a capacidade de foco, você já sai na frente. E, por último, eu diria assim que a tomada de decisão, porque você vai ter muito mais dados, muito mais precisos, você vai ter muito mais informação chegando para você depurada e vai te fazer você ter que tomar a decisão que vai poder... a sua decisão vai reverberar tão rápido que se você tomar a decisão errada, na hora que você for correr atrás, já era. É incrível isso, porque é o seguinte, se a gente pensar em o quanto isso vai ser rápido, né, e quanto está evoluindo a inteligência artificial, e a gente para pensar, por exemplo, assim, muita gente no mundo inteiro ainda trabalha como motorista, mas até quanto a gente vai precisar de um motorista nos carros? Por exemplo. Se você para pegar a ideia do Elon Musk, em 2027, aqui nos Estados Unidos, vai ter uma frota dos táxis dele que vai ser pilotado tudo pelos satélites e pelos carros autônomos, que não tem... O setor automobilístico vai crescer do setor, que eu diria que é aqueles autônomos que você não tem um motorista, vai crescer demais, entendeu? Eles estão mitigando ao máximo os riscos. Na China já tem não sei quantas rodovias que são totalmente automatizadas. O chip está todo no asfalto. Isso para países de primeiro mundo vai ser isso aqui, né? Agora para o Brasil, por exemplo, acho que fica um pouco mais complicado pela infraestrutura, né? Exatamente. E dentro do Brasil mesmo você já vai ter uma diferença. Se você pegar regiões menos desenvolvidas, elas tendem a ficar para trás. Por isso que é importante... Eu acho que a educação, ela é importante em todos os sentidos. E aí, quando eu olho para o Brasil, e eu sou um cara que eu fui executivo de educação durante quase 20 anos da minha vida, eu vejo o que se dá hoje nas universidades versus o que se aplica hoje no mercado de trabalho. Eu tenho vontade de, assim, eu falo, meu Deus do céu, como que os caras estão ainda discutindo, os caras entram para fazer um curso que no segundo ano o curso, provavelmente a profissão dele já nem existe mais, ou já mudou completamente. Imagina o cara ficar 4 anos. Quando ele vai terminar, ele vai parecer aquele cara, assim, um bobo que está olhando, pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou no deserto? Você tá no Parece deserto. Aquele meme do João Travolta, né? O cara fica assim...
Exatamente. Por isso que eu sou a favor de que a gente tenha uma atualização constante dos conteúdos, porque hoje, do jeito que está formatado a educação no Brasil, ela não joga a favor de das empresas, por exemplo, e nem a favor de quem está fazendo a faculdade, porque eu já vi muitos casos de pessoas que saírem da faculdade, entrar numa empresa e ter que ser treinada de novo para aquilo. Você não aprendeu isso na faculdade? Não vi nada disso. Tava discutindo outras coisas, entendeu? Mas isso aqui eu não vi. E isso atrapalha até o desenvolvimento interno do país, porque quando o cara ele é muito fora da curva, acaba que uma empresa internacional de outro país busca o cara e leva para lá para receber dólar, por exemplo, o cara vai, né? Claro. Óbvio que eu estou falando assim, tem algumas universidades, principalmente as de ponta, que já tem essa preocupação de colocar a gestão de projetos nas suas matrizes curriculares, ele te dá cases para você estudar, cases práticos, escola exige que você faça estágio, então uma série de coisas. Agora, a maioria dos cursos, aqueles que trabalham com a massa C, D ali, os caras, eu acho que está descolado da realidade, é essa a sensação. E com a inteligência artificial vai ficar pior, porque a inteligência artificial, cara, eu brinco assim, o pessoal fala assim, puta, eu vou trazer, Fabiano, vem aqui, você que conhece bastante inteligência artificial. Eu falo, não conheço nada. Eu conheci um pouquinho ontem. Hoje eu já tive que estudar tudo de novo, ler de novo, porque hoje já começou coisa nova. E é isso, cara. A inteligência artificial vai te exigir que você se mantenha atualizado no que você atua constantemente. Eu vi o CEO da Microsoft, eu esqueci o nome dele agora, falando sobre... o Sadia Nutella. Ele falou assim... Sadia Nadella, ele falou assim, não coloque os seus filhos para fazer programação. Isso aí a inteligência artificial vai fazer no futuro. Não, estão perdendo tempo. Não cabe mais. Se você olhar as ferramentas hoje, como elas estão friendly, cara, elas são totalmente interativas, intuitivas. Você tem hoje o Make e tem o Zapier, que fazem automação sem precisar usar codificação. Você pode ir lá e puxar uma pastinha e vai colando, eu quero que pegue esse e-mail, passe pelo GPT para responder isso aqui, volte por e-mail para responder e depois faça um check-out aqui. Você faz automaçãozinho ali rápido, boa. O cara não precisa entender de nada de programação. O cara precisa entender um pouco de IA. De IA ele vai ter que entender, ele vai ter que entender um pouquinho das terminologias, um pouquinho dos conceitos, senão os caras falam algumas coisas e vai ficar boiando. Mas hoje não existe que você se aprofunde em planejamento. Óbvio que tem alguns trabalhos que você ter um cara, um técnico, é sempre bom. A área de TI vai ser sempre valorizada e vai continuar sendo. Mas as IAs estão aí para facilitar ao máximo quem está na ponta, cara. Vocês leram o livro do Ray Kurzweil? A Singularidade Está Próxima? Não. Não, então leiam. Foi lançado o mês passado aí no Brasil. Como é que é o nome? Como é que é? Fala para mim. Chama assim, A Singularidade Está Próxima, ou Está Mais Próxima, alguma coisa assim. Ray Kurzweil. Leiam esse livro. Esse cara, ele fala sobre o futuro com a inteligência artificial. E ele fala basicamente sobre a singularidade. Como a gente vai caminhar, como a inteligência artificial vai ser uma coisa singular. Assim, o Erlon, por exemplo, ele vai ter ali, de repente, esse daí. Lá, Singularidade Está Mais Próxima. É esse aí, do Ray Kurzweil. Leiam esse livro, é um excelente livro, e vocês vão ter uma noção de como a IA vai se comportar ali no meio humano. Sensacional, gente. Vamos já dica de leitura aí, dica de leitura, galera. Boa. Dica de leitura. Assistam o Ela. O filme também muito bom. Filme, né? Muito bom. Fala, Armandão. Cara, põe o link aí no chat, cara, por favor. Vou colocar o galera. link no chat. Deixa eu colocar aqui pra galera o link. Boa. Cara, que papo legal. Tem mais um comentário aqui do Igor. Vou colocar aqui, ó. O Igor colocou aqui, ó. Boa noite, parabéns pelo assunto. Aí ele falando sobre o frentista, ele falou que lá no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, a galera não aceitou bem porque eles não queriam descer do carro.
Brasileiro é brincadeira. Boa, Igão, um abraço, cara. Um amigo lá do Rio de Janeiro, gente boa. O precisa fazer tudo, né? É um certo comodismo, né? De só chegar no posto, a galera vem, te atende, limpa o seu vidro. E lá nos Estados Unidos ou fora do Brasil, alguns países, você mesmo vai lá, paga, coloca sua gasolina, limpa o seu vidro, coloca a água no para-brisa. É isso aí. Aqui é hands-on, cara. Aqui, se você não meter a mão na massa para algumas coisas, acaba não rolando, mas... Ó, tem um aí, ó. A Adriano falou que trabalhou contigo. Adriano, gente boníssima. Um abraço, Adriano. Um abração. O Adriano é muito gente boa. Trabalhou na publicidade, na Veja, muitos anos. Sensacional, gente. Fabiano, cara, o nosso tempo aqui fica chegando ao time, no finalzinho aqui, mas, cara, dá pra gente ficar falando aqui mais 5 dias sobre inteligência artificial, porque, cara, é muita coisa legal, muita coisa inovadora. Já deixar pra galera o seguinte, ó, o Fabiano, você quer falar sobre os cursos? Vamos falar sobre os cursos? E aí a gente fala do cupom. Acho que é legal. Na verdade, assim, eu tenho alguns cursos, né, que são totalmente online, eles estão formatados, na verdade, eu tenho 4 cursos. Um que é para educadores, que chama Inteligência Artificial Prática para Educadores. Tem um outro curso que chama Inteligência Artificial na Prática, Como Avançar na Carreira. Esse é um curso mais conceitual de como você aterriza conceitos e terminologias de na sua carreira e na sua empresa. E aí eu tenho 2 que são mais práticos, que é o Prompt Max, que é um curso relativamente curto, que é focado em prompt, em framework de prompt, em cadeamento de prompt, e tem um que é como criar prompts, comandos inteligentes. Esse sim é um curso mais longo, tem 20 e poucas aulas, que aí a pessoa, inclusive, leva vários e-books ali de prompts, tem várias áreas, e aí a gente passa desde que você configurar o ChatGPT, né, ou fazer o setup com o seu perfil, até você terminar um prompt ali, com imagem, vídeo, passando por texto, uma série de coisas. E aí a gente fez uma promoção pro Fábrica Podcast, né? Boa! Tem como a gente disponibilizar esses links separados dos cursos? Cada curso tem um link, né? Foi passado para vocês, cada curso tem um link aí, diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na descrição do episódio, eu coloquei só o cupom lá, tá o cupom aí agora na descrição do episódio, se você descer, rolar um pouquinho para baixo a tela, tem o cupom aqui, ó, cupom de desconto de cursos, Fábrica Podcast, e eu vou elencar ali na descrição do episódio cada curso, para você clicar e entrar lá e usar o cupom da Fábrica para ganhar um descontinho aí e não perder o emprego, né? Porque 40%. Boa. 40%, vocês estão com moral aí com a Katie. E aí, ó, já fiquem ligados, pessoal do chat aí que tá assistindo a gente, que, ó, 40, até que dia que vale o cupom, você falou pra galera? Até o dia 20 de dezembro, tem acho que uns 4 dias aí no ar. Então, pessoal, já fiquem ligados aí. E, Fabiano, cara, obrigado por esse bate-papo, cara, por tirar esse tempo. Sei que você tem milhões de coisas para fazer aí. Cara, falar sobre IA é um prazer. É um prazer sempre, um prazerzão. Toda vez que vocês precisarem, estou por aí. Show de bola. Fabiano, antes de finalizar, ele deu dica de livro, ele falou do filme Ela. Tem mais algum filme ou livro que você indica, cara, pra galera? Legal, boa. Cara, tem um monte de livro legal assim para ler. Tem um livro que chama Life 3.0 do Tex Mark. É um livro, já faz uns anos que foi lançado esse livro, mas esse é um livro muito bem já achei ele aqui, ó. embasado, no sentido de que como ele conta como a inteligência artificial, a tecnologia vai entrando na vida das pessoas. Assim, é um vídeo bem legal. É um livro, chama Life 3.0. Eu não sei se ela foi traduzida para o Brasil, tá? Aqui já tem português aqui, ó. Tem, achei ele. Tem. E tem a série do AlphaGo, que seria legal assistir, acho que tem na Netflix. O AlphaGo. Chama AlphaGo. É uma boa série para assistir. Que mais, assim, tem tanta coisa que eu tenho que ler, tanto assim, às vezes eu acabo esquecendo. Tem um livro que eu li que é maravilhoso, que não tem muito a ver com inteligência artificial, mas eu uso muito isso, porque a inteligência artificial,
o cara que escreveu, ele não está ligado à inteligência artificial, mas ele vale muitos exemplos, que é o Atomic Habits. Ele no Brasil deve ter sido traduzido como Hábitos Atômicos. E isso é legal. Do James Clear. É do James Clear, se eu não me engano o nome dele. Boa. Muito bom. Boa, Filme sensacional. Que papo, hein? Que papo legal, né? Legal, obrigado, gente. Papo legal, cara. Muito bacana mesmo. Se vocês Sensacional. alguma coisa aí lá no LinkedIn, pode me chamar lá no LinkedIn que eu tô direto. Isso, lá. deixa suas redes sociais aí boa pra galera. Como é que te encontra? Eu, na verdade, assim, o Instagram eu nem uso. Eu tenho lá o Instagram, até que as meninas administram isso, mas a gente só posta vídeo de IA lá. Lá é só para postar vídeo de IA. Né? O Instagram eu acho uma rede social árida para mim. Né? Eu gosto muito do LinkedIn, porque eu acho que gera algumas discussões mais cabeças em algumas coisas. Tem algumas polarizações, mas é bom. Então, tem lá o LinkedIn é Fabiano Rodrigues, vai me achar lá, né? E tem o canal, que a gente tem um canal novo aqui no YouTube, chama IATecne, é o nosso canal, e aí sim, esse tem alguns posts legais. A gente soltou um do Deep. Eu soltei um de uma mulher que casou com um holograma, alimentado por IA. Que loucura! Tem um do Deepfake, tem o que a gente soltou também, onde eu dou dicas ali, inclusive, de ferramentas. Tem várias coisas. Sensacional, cara. E deixamos aqui, quem sabe, quando você estiver no Brasil, visitar o nosso estúdio e participar com a gente de um episódio presencial aqui com a gente. Será um prazer. Pelo andar da carruagem aí dos negócios que eu estou fazendo aí, eu vou ter que ir por causa de uma empresa, eu vou estar em fevereiro. Aí. Poxa, a gente vai marcar. Boa. Vamos marcar um episódio no estúdio, não, galerinha? Bora, vamos sim. Estúdio novo. É incrível. Sensacional, pessoal. Então, obrigado, Fabiano. Quando vier, Fabiano, traz um robôzinho da Tesla lá pra gente. Olha, mochila, né? $27 mil. $27 mil, você compra um, você já está encomendando. Já tem gente. Vou encomendar. Sensacional, cara. Show de bola. Salve de palmas para ele. Uma última dica. Se vocês quiserem celular, que vai entrar com força total, o Space, não é SpaceX, eu ia falar que é por causa do Elon Musk. Mas o Musk vai lançar um celular totalmente ligado por satélite. Você não vai ter mais problema com sinal, ficar com um sinalzinho tentando pegar. Vai ser totalmente ligado por internet, ligado pelo satélite, qualquer lugar do mundo, no meio do oceano, você consegue pegar. E eles prometem acabar, tá uma disputa grande aqui, promete acabar com a hegemonia da Apple. Olha isso, cara. Rapaz. Olha isso. Vamos pra cima. A briga tá enorme aqui. Isso é bom, né? Isso é bom. Tem que ter concorrência, senão o preço vai lá em cima. Pode ter. Então, salve de palmas para ele aí, pessoal. Salve de palmas. Obrigado. O pessoal que está assistindo aí já sabe, clica aí, dá o seu like, se inscreve no canal. A gente tem uma porcentagem de 78% de quem assiste a gente não está inscrito. Então, pelo amor de Deus, ajuda o pai de família aqui, entendeu? Para pagar as contas. Então, entra aí, por favor, se inscreve no canal, manda pro coleguinha, para não perder o emprego, já ficar ligado nas coisas de IA aí. E a gente volta com mais Conexão Fabril para frente. A gente vai soltar os dias certinho para a gente falar com várias pessoas pelo mundo afora. Fechado? Obrigado, gente. Fabiano, mais uma vez, cara. Tamo junto. Valeu. Obrigado, Fabiano. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Não precisa sair, não, pô. Oi? Não precisa sair, não, porque eu só paro.